Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem por aí. Aqui é a Jaque e nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Antes do Baile Verde, de Lígia Fagundes Telles. Esse livro, ele é uma coletânea de contos que a Lígia escreveu e ele foi lido no Clube Labaredas agora no mês de maio. Tivemos um encontro para falar da leitura no início de junho. E esse livro ele é muito especial para o clube, porque foi o primeiro livro que nós lemos no clube, foi o livro que eu escolhi, que eu indiquei, quando começamos o Labaredas, lá em setembro de 2021. E aí agora, como estamos lendo a Lígia no clube, que é uma programação especial para quem apoia o Labaredas, para quem assina o Catarse do Labaredas, nós acabamos relendo, né? Eu tive que incluir Antes do Baile Verde entre as leituras da Lígia. Estamos lendo na ordem de publicação da autora. E acabou que encaixamos o Antes do Baile Verde. Foi uma releitura maravilhosa. Eu me encantei ainda mais por esse livro, por essas histórias, por esses contos. Foi a terceira vez que eu li Antes do Baile Verde. E sempre é uma experiência nova. E quem quiser participar dessa leitura e ler a obra da Lígia com Labaredas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem meu projetinho lá no Catarse. É muito importante esse apoio e essas assinaturas para que eu continue com esse trabalho, com os livros, né, aqui na internet, nas redes, no YouTube, no Insta e com o Labaredas, o clube de leitura. E, bom, vamos começar então falando já desse livro. Eu li nessa vez os contos, alguns eu li nessa edição aqui, que é a edição crítica do Antes do Baile Verde, publicada pelo professor Newton Rezende, é a tese de doutorado dele, que ele analisa conto por conto as transformações que esses contos sofreram ao longo do tempo, aliás, as modificações que a Lígia fez nesses contos ao longo do tempo. É um trabalho minucioso, é muito bacana ler as análises do professor Newton feitas aqui nessa edição crítica, publicada pela editora Edufal. E aí foi muito útil também para que eu pudesse dar um suporte a mais nessa leitura, né, lá no grupo. As análises que o professor fez aqui e que indicam muitas chaves de leitura também para essas histórias presentes nessa coletânea chamada Antes do Baile Verde. E alguns eu também li nessa edição aqui, que eu já falei para vocês no vídeo anterior, né, que tem os contos da Lígia, toda a obra de contos dela reunida nessa edição maravilhosa, feita pela Companhia das Letras. E tem também uma edição única dos contos Antes do Baile Verde. Eu vou deixar a capinha aqui para vocês na tela, que é uma edição linda também, que compõe aquela coleção de obras da Lígia. E então eu fui revezando, li alguns nessa edição do professor Newton, aproveitei para fazer uma releitura desse livro também. E tem muitos capítulos interessantes aqui sobre a trajetória desse livro Antes do Baile Verde, faz uma biografia do livro Antes do Baile Verde. E outros eu li aqui nessa minha edição, que eu já tinha lido nessa edição aqui outras vezes, e aí eu pude perceber um pouco das minhas anotações, dialogar um pouco mais comigo mesma, né, durante essa experiência de leitura. Enfim, do que se trata esse livro Antes do Baile Verde? O livro Antes do Baile Verde, ele é uma coletânea de contos, publicada em 1970 pela primeira vez, com o título Antes do Baile Verde. Esse conto Antes do Baile Verde, que dá título para o livro, ele foi um conto premiado em Cannes em 1969 com o Grande Prêmio Internacional Feminino para Contos Estrangeiros. Então aproveitou-se, né, essa onda do conto ser premiado, e a Lígia organizou essa coletânea que reunia sua obra contística, que reuniu, né, sua obra contística de 2 décadas anteriores a 1970, sendo que os contos mais antigos eram de 1949, indo até 1970, o que fecham 2 décadas. Então, o livro Antes do Baile Verde, de certa maneira, reúne a obra que a Lígia gostaria que permanecesse, talvez, dessa fase mais juvenil dela,
e vários livros dessa fase, alguns outros livros de contos dessa fase, ela acabou nunca mais publicando, né, porque ela considerava juvenilidades, não considerava que faziam parte da sua obra madura e acabou ignorando. E enquanto ela pôde, né, ela sempre disse, enquanto eu puder controlar minha obra, não vou publicar esses contos. Ela achava que não valia a pena, né, dentro do projeto que ela acreditava estar desenvolvendo e que ela desenvolveu, né. E esses contos, então, representam essa fase da Lígia mais jovem e talvez representem muito também da sua obra, né, e do seu projeto literário. Com o passar do tempo, o livro ele foi sofrendo modificações também, né, até a sua última edição, que é de 2009, que o livro vai se fixar com 18 contos. Então ele teve variações ao longo do tempo, passou por diversas casas editoriais que publicaram a autora, e a Lígia mesmo fez muitas revisões nesses contos e nessas histórias com o passar do tempo, conforme as críticas que ela sofria com relação a essas obras, conforme o que ela acreditava também que ela era capaz de fazer depois de um certo tempo, sem, é claro, mexer na essência do conto. Então, pela primeira vez, o livro foi publicado pelas edições Bloch em 1970. Eram 16 contos, então, o Antes do Baile Verde, na primeira edição, organizados em ordem cronológica, do mais recente para o mais antigo. Então, o Contos Objetos era o mais novo, publicado em 1970. Ele foi o primeiro conto nessa primeira edição e permanece sendo o primeiro conto, né? Se fixou como sendo o primeiro conto da Lígia. Então ela pegou o conto mais novo que ela tinha e foi indo para os mais antigos. Então essa foi essa ordem que ela deu para sua coletânea. E os mais antigos, então, eram de 1949 e que nessa edição final, né, que é a última de 2009, é o conto Menino. Então, dos objetos ao menino, foi fazendo essa ordem decrescente em termos cronológicos, né, do mais novo para o mais antigo. Alguns contos eram inéditos e outros já tinham sido publicados em outras coletâneas. O Verde Lagarto Amarelo, por exemplo, o Apenas um Saxofone e o Helga não estavam nessa primeira edição. Eles tinham sido publicados como Trilogia da Confissão, que era um livro que tinha recebido um prêmio, inclusive. Na segunda edição, pela editora José Olímpio, de 1971, esses contos já estavam presentes. Um Chá Bem Forte e 3 Xícaras também é outro conto que só estaria nessa segunda edição. Então tem toda uma história das configurações, das diferentes configurações que esse livro, que essa coletânea tomou ao longo do tempo. Então, mas essa ordem dos contos é um ponto importante, né? Os objetos, como eu falei, como o conto mais novo à época da publicação e o menino, o conto mais antigo. Com a publicação da Nova Fronteira, em 1986, que era a 9ª edição já do Antes do Baile Verde, os contos vão permanecer em ordem cronológica, mas vão perder a indicação dos anos. Antes eles tinham sempre a indicação do ano que tinha sido publicado pela primeira vez aquele conto. Então, depois disso, a obra da Lígia passou pela editora Rocco também, e em 2009 foi para a editora Companhia das Letras, que passou a publicar a obra da autora, e ela revisou todas as obras dela, e elas adquiriram, então, essa configuração final. Ao longo dos anos, a Lígia, então, fez muitas revisões nas suas obras e os contos do Antes do Baile Verde tiveram várias transformações e a Lígia ela não hesitava em reescrever os seus textos e fazer essas alterações que atendessem a tentativas de causar determinados efeitos nos leitores ou tornar as obras menos datadas no tempo ou conforme o que cada história pedia. Assim, o professor Newton, na análise crítica que ele faz dos contos do Antes do Baile Verde, ele diz que ela fazia os ajustes conforme o que a obra pedia, não tem uma regra geral do que ela ia corrigir num conto, conforme o que cada história ali, conforme o que ela achava que poderia melhorar de cada história, ela ia fazendo as suas modificações. Eu li um texto também que ela dizia que os cortes, os ajustes, esses trabalhos que ela fez
que eram meio que artesanais de reescrita, ela fazia para chegar a soluções que antes ela não tinha conseguido. Então, naquele momento, ela se sentia apta e ela achava que, né, que deveria fazer. É uma escritora que, mesmo que depois que o livro tinha sido publicado, ela achava que era possível, sim, voltar para essa obra e fazer as transformações e fazer as melhorias que ela considerava que fossem necessárias, sem alterar, então, esse sentido original. A substância do conto permanecia, ela fazia alterações que não fossem sobre o sentido original da história do conto. Os contos presentes nessa coletânea do Antes do Baile Verde abordam uma gama de temas que são presentes também em outras obras da autora. E eu acho que esses contos do Antes do Baile Verde também são uma excelente porta de entrada para a obra da Lígia Fagundes Telles, para mergulhar nesse universo ligiano, que tem características, que tem uma atmosfera muito singular e muito própria, e que com o tempo a gente vai conseguindo entender melhor, conforme a gente vai adentrando, conforme a gente vai conhecendo a simbologia, que tipo de seres e cores e objetos ela faz referência. Então, os livros da Lígia, eles são maravilhosos em si, pelas suas histórias, né, que elas trazem. Um leitor que não conhece Lígia vai pegar um conto, vai se surpreender, possivelmente, vai ser tragado para dentro daquela atmosfera e vai ter uma surpresa ou outra, mas também eles são interessantes pelo modo como são construídos e pelo modo como eles se tornam o que são e por essa forma que ela dá para essas histórias através da sua escrita e que tornam esses contos ou romances tão fascinantes. Então, com o passar do tempo, como leitora da Lígia, eu fui fazendo esse caminho de prestar atenção nesses detalhes, nessas simbologias e no modo que ela escreveu as suas histórias. Inclusive, assim, pesquisando os trabalhos, artigos acadêmicos, dissertações e teses sobre a obra da Lígia, eu percebo que existem muitos pesquisadores dedicados a entender essa dinâmica da escrita da Lígia Fagundes Telles. Esse tema da escrita e da autora, eles estão muito relacionados justamente por causa desse modo de narrar que a Lígia Fagundes Telles desenvolveu. Inclusive, o professor Newton Rezende, ele diz que existe uma escola de narração na obra da Lígia Fagundes Telles e que é possível observar isso. A Lígia, eu tenho muitas obras da Lígia para ler ainda, alguns textos de memória e ficção que eu não li, mas de uma maneira geral, a Lígia não acredito. Me digam se eu estou errada aqui, se vocês têm informações privilegiadas que eu ainda não tenho. Ela não foi uma escritora que falou tanto sobre escrita ou que escreveu ensaios falando sobre escrita. O que ela tinha para dizer sobre escrita, ela fez nas suas obras. Então, os seus próprios contos, os seus romances, eles representam tudo isso que ela pensava sobre a escrita. Então é fascinante, né, observar isso numa escritora, observar tanta dedicação à palavra, tanta dedicação a essa tarefa que ela tinha como uma missão na vida, né, como algo tão fundamental para ela. Bom, a maioria dos contos do Antes do Baile Verde, eles partem de um pequeno retrato de um momento, de uma situação cotidiana que acaba descortinando um drama ali, um drama muitas vezes imenso, uma situação de encruzilhada na vida de um personagem, algo que vai transformar para sempre a sua história, grandes metamorfoses vão acontecer, possivelmente para pior. Os contos não são assim os mais otimistas, isso também é muito legal. Eles também têm toda uma atmosfera de horror, sabe? Alguns são bem assustadores, inclusive. Então, é tudo isso que está presente na obra da Lígia. Então, as personagens são misteriosas, a gente sabe que não está conseguindo acessar o todo, uma luz está sendo direcionada para um determinado fato, para um determinado contexto, num determinado cenário, que às vezes é um quarto, e aqueles personagens estão ali vivendo uma situação limite,
A gente sabe que muitas outras coisas não estamos vendo, está no escuro, né? Tem uma claridade, algo que clareia, ao redor tudo muito escuro, tem algo que não estamos vendo. Então, muitas alusões são feitas, mas são feitas de um modo muito claro, muito límpido e envolvente. E a partir disso, nós, leitores, interagimos, tiramos as nossas conclusões e penetramos nessas camadas da leitura. Então, essas personagens da Lígia, elas são muito interessantes por causa dessas ambiguidades, dessas facetas. São personagens que muitas vezes não são nada encantadoras, personagens cheias de problemas, cheias de traumas, de erros. Então são ambíguas, são misóginas, são racistas. Então, o ponto de vista dos contos, ele também se modifica muito, independente da narração ser em primeira ou terceira pessoa. A Lígia demonstra algo que eu já li também dos pesquisadores da obra dela, que é essa capacidade de trocar de peles, né, de incorporar diferentes papéis com muita competência, né? Há muita variedade de narradores no seu texto e esses narradores muito distintos, eles demonstram esse potencial dela em penetrar em ambientes muito diferentes e se aprofundar nesses ambientes e nessas personagens e nessa dimensão psicológica também dessas personagens. Então, nesses contos, os personagens vivem esses momentos de transformação, geralmente tem um momento de ápice na história. Então, é muito envolvente e quase sempre somos pegos ali de surpresa. Alguns temas fundamentais na obra da Lígia são a memória, o duplo, os espaços, os ambientes em que eles se passam. São contos que têm muito humor, que têm acidez, que têm terror, que têm amor, que falam sobre infância, que falam sobre a busca por identidade, que falam sobre culpa, que falam sobre o feminino e todo esse universo que envolve as mulheres, que falam sobre a morte, que falam de uma forma trágica sobre diversos assuntos, sobre a loucura. São contos que falam sobre casamento, sobre traição. Então, são vários temas abordados, mas ao mesmo tempo eles parecem também se restringir a determinados enfoques. Então, tem muitos aspectos em comum nesses contos. Vou falar para vocês sobre alguns contos do livro Antes do Baile Verde. Os Objetos é o primeiro conto do livro e ele fala sobre a Lorena e o Miguel. Eles são um casal que já viveu momentos felizes e que são rememorados no conto, mas na ocasião retratada ali, eles estão vivendo momentos de muita dificuldade na sua relação. É um conto que fala muito sobre objetos, que acabam direcionando os sentidos do conto, falam sobre solidão, falam sobre morte e modos de morrer, falam sobre sentido para a vida. Então tem toda uma psicologia ali muito interessante nesse conto. Então, assim como vários outros contos da Lígia, a narração ela mais sugere e insinua, né? Ela mostra muitas coisas e a gente vai tirando as conclusões, a gente vai entendendo. O Verde Lagarto Amarelo é um conto belíssimo também. É um conto que fala sobre a relação entre dois irmãos, que são o Eduardo e o Rodolfo. O conto ele é narrado na perspectiva do Rodolfo, que tem o irmão como seu antagonista. E um dos pontos chaves do conto é a relação deles com a mãe. E outro tema muito presente nesse conto também é a beleza e como alcançá-la. Eu gosto muito desse conto e ele também era um dos contos preferidos da Lígia. Apenas um Saxofone é outro conto belíssimo que tem o saxofone, que é outro objeto muito presente na obra dela, outro elemento muito presente na obra da Lígia e nesse universo que ela construiu. E esse conto, Apenas um Saxofone, é sobre Louisiana, uma mulher rica e com seus rubis, com seus diamantes, com seu dinheiro, com seus tapetes persas, mas que sofre muito ao relembrar de um grande amor do passado.
Helga é um conto que eu adoro, eu acho um conto muito bem humorado e ao mesmo tempo ele é extremamente ácido e a gente ri às vezes de desespero com a história de Helga. Ele fala sobre um brasileiro nascido em Santa Catarina que tem uma ascendência alemã também e ele vai para a Alemanha na primeira metade do século XX e acaba lutando na Segunda Guerra e conhece uma mulher chamada Helga. Esse conto é incrível, recomendo muito que vocês não deixem de ler Helga em algum momento da vida. Meia-Noite em Ponto em Xangai é um conto belíssimo, começando pelo título, né? E ele fala sobre racismo, fala sobre arte, fala sobre caráter, fala sobre perfeição. Ele me trouxe muitas reflexões também sobre autor e obra, isso que a gente discute muito, como separar o autor da obra. Fala sobre eurocentrismo, a partir do ponto de vista, então, de uma cantora lírica muito famosa. E, enfim, esse conto é muito, muito bom, é um conto imperdível. A atmosfera do conto também é muito assustadora. E ele expressa também o carinho da Lígia por Xangai, pela cidade que ela conheceu numa visita à China em 1960, quando ela também escreveu uma série de textos para o jornal Última Hora sobre essa viagem, várias crônicas, que depois foram compiladas e publicadas no livro Passaporte para a China, que é um livro de crônicas de viagem, que inclusive vamos ler no Labaredas também, no nosso projetinho do Leia Lígia. O conto A Janela começa com um diálogo entre um homem e uma mulher, eles estão dentro de um quarto e esse homem conta sobre a morte do filho, enquanto olha em direção à janela e diz que havia uma roseira no canteiro em frente à janela, que não está mais ali. São várias reflexões ali elaboradas no conto, fala sobre loucura, sobre identidade, sobre solidão, sobre transformação, sobre amor. É um conto belíssimo, inclusive eu sonhei com esse conto para amanhecer hoje, eu sonhei que eu precisava dar uma atenção para esse conto, não sei, eu quis falar brevemente sobre ele aqui, é um conto muito bonito, que eu nessa última leitura tive a impressão que o meu foco ele mudou para esse conto, ele era mais no homem e depois com essa releitura eu comecei a focar muito na mulher e qual o papel dela e enfim, o que ela tá passando ali nessa história. Um Chá Bem Forte e 3 Xícaras é um conto que fala sobre os desencontros entre os membros de um casamento, entre um homem e uma mulher, fala sobre misoginia, fala sobre traição, fala sobre relações de classe e ele se passa todo num jardim, então parece toda aquela atmosfera de um final de tarde, abelhas unindo, crianças passando na rua, os vizinhos vivendo suas vidas. Então é assim um conto que dá para sentir muito a ambientação dele. Eu adoro esse conto também. O Jardim Selvagem é um conto muito bonito, inclusive vários contos que estão no Antes do Baile Verde foram publicados primeiro numa coletânea que tinha como título Jardim Selvagem. Então esse conto ele é muito importante também na composição do Antes do Baile Verde. Eu acho que o tema principal desse conto é a morte, mas também é a memória, também são as histórias, essa coisa de tu não ter certeza do que realmente aconteceu, o disque-disque. Esse conto, ele é narrado pela Ducha e ela fala sobre uma história que aconteceu na família dela quando ela era jovem, ela estava ali naquela fase de transição da infância para adolescência e é muito misterioso. Muito misterioso esse conto, é um conto belíssimo. O conto Venha Ver o Pôr do Sol, eu acho que é um dos mais famosos da obra da Lígia, é um dos mais conhecidos, mais publicados, mais lidos. Ele vai contar a história da Raquel e do último encontro que ela teve com o seu ex-namorado Ricardo, e eles entram no cemitério para um passeio. Esse conto tem vários elementos góticos, é uma narrativa instigante e uma metáfora interessantíssima também dessa relação de um leitor com a obra, né? E outros contos belíssimos que eu não vou expor aqui, como Antes do Baile Verde, A Caçada, As Pérolas, O Menino, A Ceia, O Natal na Barca. Antes do Baile Verde, com certeza, é uma coletânea de contos que vale muito a pena ser lida.
e é uma obra-chave, eu acho, entre todas as obras publicadas por essa grande autora que é a Lígia Fagundes Telles. E eu espero que eu tenha motivado vocês a ler essa autora. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram Lígia, se vocês já leram esses contos, e também o que vocês mais gostam na obra da Lígia. E é isso, eu agradeço muito a atenção de vocês. Não deixem de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo para me ajudar a divulgar esse trabalho aqui no canal com literatura. Um grande abraço e até o próximo.